para mim foi muito especial, assim, né? Foi um momento, assim, quando você é um artista musical, às vezes você tem a oportunidade de conhecer de perto, assim, os seus ídolos, assim, né? Aquelas pessoas que quando você começou a escutar, quando você era adolescente, eram como deuses para você, né? E o Joy Division foi uma das bandas, ainda hoje, uma das bandas que eu considero uma das mais importantes para mim, né? Uma coisa que até hoje, quando eu escuto, me arrepia, assim, o tempo vai ficar passando e parece que aquilo fica cada vez melhor. E eles tinham ainda feito essa transformação incrível, né, de Joy Division e New Order, quando o Ian Curtis se suicidou, foi uma coisa muito admirável como eles conseguiram fazer outra banda, outro som, e fizeram um sucesso global, né? Coisa que, por exemplo, os Doors, quando perderam o Jim Morrison, não conseguiram fazer. Eles gravaram um álbum que não deu certo, foi uma coisa que não... Então eu era muito fã do Joy Division e muito fã do New Order, então eu não lembro se a revista já tinha começado a fazer essa história do diário de bordo, que acho que talvez o New Order tenha sido o primeiro. A gente fazia o diário de bordo, então o jornalista a Bis já estava tão bem assim posicionada no mercado que as gravadoras abriam esse tipo de porta para a gente, né? Então a possibilidade de um jornalista da revista acompanhar toda a turnê, viajando com os caras, ficando no mesmo hotel, no mesmo voo, assistindo a passagem de som, a montagem do palco. Então essa experiência com o New Order foi incrível, muito incrível mesmo. E consegui uma entrevista exclusiva que eles não queriam dar, eles não gostavam de dar entrevista, né? Mas como eles viram que era um cara que não estava ali de uma maneira invasiva, querendo assediar, encher a paciência de ninguém, a gente foi desenvolvendo uma relação mais amistosa, e aí o cara me deu uma entrevista, o Peter Hook, o baixista, falou, não, vou te dar uma entrevista, foi incrível a entrevista, uma entrevista muito... Eu aprendi muito com ele aquele dia, a gente conversou sobre várias coisas, quando acabou a entrevista musical, a gente foi conversando, assim, a gente foi durante o voo, a banda tinha feito um show em Porto Alegre, estava indo para São Paulo, então, o voo Porto Alegre-São Paulo, eu fui do lado dele, gravando a entrevista e depois conversando com ele sobre todo tipo de assunto imaginável, né? Legal. Foi acabou conquistando ali eles, né? Você sabe que foi uma coisa assim que não foi à toa, porque o Matias tinha visto uma entrevista no New Musical Express, que era um desses semanários britânicos, né? Eu tinha lido anos antes, né, muitos anos antes da turnê do New Order no Brasil, acho que uns 3 ou 4 anos antes, pelo menos, uma entrevista deles, nesse jornal inglês, falando que eles não gostavam da entrevista, que eles achavam uma coisa que a música da banda ia falar por si só, e que o ideal para eles seria que um jornalista acompanhasse eles, assim, trabalhando, e ficasse quieto, ele falou assim, como uma mosca na parede. Se o cara ficasse com uma mosca, o cara fica ali como uma mosca na parede, observando a gente, não precisa conversar com a gente nada, e depois ele escreve as suas impressões, ele escreve o que ele viu do jeito que ele entendeu. Aquilo ficou na minha cabeça, né? Então, quando veio a surpresa, eu lembrei daquilo imediatamente. Então, eu já fui ao encontro de hora sabendo que eu ia fazer a minha estratégia mosca na parede, e deu super certo. Isso pegou os caras de surpresa, eles realmente ficaram, olha, esse cara realmente é aquela mosca na parede que a gente esperava há tanto tempo. E aí, então, depois teve shows no Rio de Janeiro, depois em Porto Alegre, o último seria em São Paulo. Quando a gente chegou no Porto Alegre, né, na hora que a gente estava embarcando no avião, a assessora de imprensa da gravadora falou para mim, não, o Peter Hook vai te dar uma entrevista, senta do lado dele no avião que ele quer te dar uma entrevista exclusiva. Que legal. Então foi muito legal mesmo, foi incrível, né? Os shows foram maravilhosos, né? E eu aprendi muita coisa, porque na época tinha uma banda que fazia música eletrônica também, né? Então eu acompanhava a montagem do palco, né? Só eu e os técnicos lá no ginásio do Maracanã, por exemplo, vazio, né? E vendo tudo como que era a banda que eu tocava, a gente sempre dava problema, equipamento dava pau no meio no palco, né? Como você tinha que parar o show para reprogramar um sequenciador, era uma loucura, né? Aí eu vi no palco deles, eu logo vi que tinha 2 de tudo, tinha os computadores, tinham sequenciadores, sintetizadores, e tinha os computadores Macintosh que sincronizavam tudo. Tudo tinha um reserva, eram 2 aparelhos de cara, se um desse pau, eles acionavam o reserva na hora. Uhum. Esse tipo de detalhe, para mim, era uma coisa... Assim, de outro mundo, né?
fascinante e um grande aprendizado, né? Então, e aí ainda teve um grande momento, também um dos momentos mais especiais da minha vida como fã do Joy Division New Order, foi quando, na passagem de som no ginásio Ibirapuera, em São Paulo, não tinha ninguém, só eu sentado ali, vendo a passagem de som, e eles iam tocar. O repertório do show mudava todas as noites, né? Eles escolhiam no camarim o que eles iam tocar aquela noite, faziam a lista na hora. Então, aquela noite em São Paulo, eles iam tocar, a única vez da turnê, o Love Will Tear Us Apart, né, do Joy Division. E aqui era uma música que eles tocavam, eles raramente tocavam uma coisa do Joy Division num show do New Order. E aí, na passagem de som, eles tocaram, e eu era a única pessoa assistindo aquilo na plateia do ginásio Ibirapuera, eu e a minha namorada, na época, tendo aquele privilégio indescritível, né, de ver o New Order tocando Love Will Tear Us Apart, só pra gente, praticamente, na passagem de som, né. Foi inesquecível. Esse foi um momento realmente que eu guardarei para sempre no meu coração, porque é muito especial mesmo, né?